Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Cláudia, estou aqui para trabalhar com vocês o nosso mapa da disciplina de Introdução à Comunicação Social. A gente vai falar sobre processo de comunicação, aquele processo emissor-receptor, só que a gente vai focar bastante no ruído. Então, um ponto importante é que vocês façam a leitura de todo o mapa, não vão direto lá nas questões para responder, porque aquela introdução que tem, inclusive com um exemplo da Red Bull, vai ajudar vocês bastante na realização do mapa. Então, eu citei para vocês a Red Bull porque a Red Bull sofreu com ruído de comunicação naquela campanha do Te Dá Asas, né, do slogan que eles usavam, porque tiveram consumidores que realmente não entenderam, disseram que não receberam o que a empresa estava prometendo, entraram com ação, a empresa teve que se reposicionar, teve diversos problemas. Então, às vezes, assim, uma pequena falha de comunicação, talvez para a empresa não seja algo absurdo, pode refletir muito no mercado. Então leiam bastante, tem link, tem informação e a partir disso a gente começa o nosso mapa. Eu tô com o meu computador aqui, vou estar seguindo por aqui para passar para que vocês entendam todos os comandos. Leiam com bastante calma, qualquer dúvida entre em contato com os mediadores, aproveitem as lives que a gente vai estar falando desse assunto também e sempre que necessário recorram ao material que vocês têm da disciplina que vai ajudar. Então vamos lá? Primeiro comando do mapa. Não dá para falar de prática sem falar de teoria. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão explicar o processo de comunicação, aquele processo emissor-receptor. Esse processo está disponível, olha só, né? Que dica aqui, já está lá na unidade 2 do nosso material, essa dica até consta aqui no mapa, para que vocês possam explicar. Então, o que vocês vão fazer? Leia esse material, estuda, entenda, pesquisa. Em seguida, vocês vão elaborar um texto entre 7 e 15 linhas. Professora, pode passar uma linha, duas pode, não tem problema, só não pode exceder muito, tá? Entre 7 e 15 linhas, explicando as etapas do processo de comunicação, denominadas de emissor, receptor, mensagem e ruído. Então, vocês vão explicar só essas 4 etapas: emissor, receptor, mensagem e ruído, beleza? Leiam lá com calma, se necessário pode usar um exemplo, simples, não tem problema nenhum, mas façam essa explicação. Segunda parte do nosso comando. Agora a gente vai fazer a prática. O que vocês vão fazer? Vocês vão fazer uma pesquisa de um exemplo real, assim como o da Red Bull, mas não pode usar o da Red Bull, que tenha sofrido ruído. Pode ser tanto na área da publicidade quanto na área do jornalismo. Eu coloquei da área da publicidade o exemplo, mas vocês podem escolher, tá? E aí vocês têm uma tabela para preencher com as informações desses exemplos que vocês escolheram. Então, primeiro, ação de comunicação. O que é isso? Vocês vão apresentar brevemente a ação de comunicação que foi realizada, explicando quando foi feita, quem realizou e um link para acesso dessa ação, ou imagens com fontes, tá? Não tem problema nenhum. Segunda parte da tabela, processo de comunicação. Então, ó, determine e descreva cada etapa do processo de comunicação apresentando quem era o emissor dessa ação, quem era o receptor da mensagem e qual informação foi transmitida. Então, essas 3 etapas que vocês vão trabalhar. Pensando no da Red Bull, que eu já usei como exemplo. Então, quem era o emissor? A Red Bull. Lógico que você não vai colocar assim, só a Red Bull. Descreve um pouquinho explicando a empresa. Quem era o receptor? Os consumidores do produto. Quem são esses consumidores? Vou fazer uma pequena descrição. E qual era a informação que foi transmitida? Daí eu vou falar que a Red Bull usava o conceito de que o produto te dava asas, qual era a intenção da empresa em transmitir com isso, e assim por diante, ok? Depois, o ruído na comunicação. Vocês vão descrever qual foi esse ruído, o que aconteceu e qual foi suas consequências. Então, se eu estivesse falando da Red Bull, eu ia falar que o ruído foi uma falha no entendimento da mensagem, e quando o receptor recebeu essa mensagem, ele não conseguiu entender, e vou falar das consequências, tá? Então, vocês têm essa tabelinha para ser preenchida, tá bem certinho para vocês, com toda a explicação lá. Aí, vocês vão para a terceira parte do nosso mapa. Depois que vocês analisaram a comunicação, entenderam qual o ruído que aconteceu, vocês vão elaborar um texto entre 7 e 15 linhas, explicando de que maneira que esse ruído poderia ser evitado. Então, lá no meu exemplo da Red Bull, de que maneira que esse ruído poderia ter sido evitado? O que a empresa poderia ter feito? Lembra que vocês estão usando, não é para usar a Red Bull. Eu estou falando da Red Bull como exemplo para vocês porque eu usei no mapa. Vocês vão fazer a parte 2 e a parte 3 do mapa utilizando o exemplo que vocês escolheram,
publicitário ou jornalístico, tá? Então, no segundo comando, vocês vão apresentar esse ruído e no terceiro comando, vocês vão elaborar esse texto explicando como que ele poderia ter sido evitado e como que a comunicação poderia ajudar nesse processo. Então, é isso que a nossa atividade mapa tá super fácil, super tranquilo. Façam com calma, não precisa fazer correndo para entregar, vocês têm um prazo para fazer. Leiam, releiam, né? Sigam todo o processo, usem o formulário padrão que vocês têm para fazer a atividade e qualquer coisa é só mandar mensagem que a gente vai tirar as dúvidas de vocês, tá certo? Bons estudos para vocês, até mais!